Caminhando ainda, né, nessa parte, então, da vacina, a gente tem novas tecnologias, né, de vacina emergindo. Então, tanto a vacina da Pfizer quanto da Moderna, né, para a Covid-19, usa uma tecnologia que a gente fala do RNA mensageiro, né? Ela tem revolucionado, então, a área de desenvolvimento de vacinas e as empresas responsáveis, então, por esses, né, primeiros estudos, como o Bernardo mencionou, da vacina do HIV, estão já se preparando aí para uma possível parceria com a Moderna, para desenvolver, então, e testar uma vacina para o HIV baseada em RNA mensageiro. Né, Mônica, essa abordagem, caso mostre eficácia, né, deve acelerar, então, o ritmo de desenvolvimento dessas vacinas, né? Como funcionaria essas vacinas aí para o HIV? Bom, no caso do desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro, e como agora, né, a gente teve esse avanço incrível não do desenvolvimento dessas vacinas em si, porque a gente sabe que essas vacinas estão sendo desenvolvidas há 30 anos, na verdade. Então, existe um pouco esse mito de que, as vacinas foram feitas a toque de caixa. Não. As vacinas de RNA mensageiro estão sendo desenvolvidas há 30 anos, tá, gente? Então, é importante ter isso em mente. O que aconteceu foi que, com a pandemia de Covid, elas puderam ser colocadas em uso em humanos pela primeira vez. E a gente está vendo que elas, pelo menos no que diz respeito ao patógeno SARS-CoV-2, essas vacinas estão tendo um desempenho acima, inclusive, do que se imaginava, até do que se imaginava nos ensaios clínicos, mesmo com as variantes novas do SARS-CoV-2. Para o HIV, o que é extremamente interessante é pensar no seguinte, aí é um outro caminho distinto do mosaico descrito aqui pelo Bernardo, mas é um outro caminho que está em andamento, está numa fase anterior, está em fase 1 ainda, quer dizer, se completou a fase 1 agora, mas que é o desenvolvimento de uma vacina para o HIV que seja mais de amplo espectro, digamos assim. Então, ela é uma espécie de vacina global, cujo objetivo final é desenvolver anticorpos neutralizantes amplos, ou na sigla em inglês, Broad Neutralizing Antibodies. Esses anticorpos são os anticorpos que conseguem reconhecer aqueles poucos pedaços da proteína de superfície do HIV que não estão sujeitos a tantas mutações. São muito limitados esses pedaços, eles são pedaços pequenos dessa proteína de superfície, mas eles existem. Então, o objetivo desse outro caminho de vacinas é chegar ao desenvolvimento dos anticorpos que conseguem neutralizar exatamente essas partes do vírus. Como é que esses ensaios, qual é a ideia dessa vacina? Essa, na verdade, não é uma vacina só, é uma vacina, como eles estão chamando, de estágios múltiplos. Porque o que você precisa para conseguir produzir esse tipo de anticorpo, esse é um tipo de anticorpo amplo, mas ainda assim, cujas células progenitoras não existem no nosso organismo em quantidade. Então, o primeiro passo você precisa gerar as células progenitoras desses anticorpos, que são células B que a gente chama de naive, são células B ingênuas, mas são células B que eventualmente vão ser capazes de produzir esses anticorpos de amplo espectro. Então, o que se fez até agora, pelo menos nessa área de pesquisa? E é onde vão entrar as vacinas de plataforma de RNA mensageiro. O que se fez até agora foi uma primeira vacina, uma primeira etapa da vacina, que é uma vacina estrutural, baseada em biologia estrutural. Então, é uma vacina que sintetiza esses pedaços específicos da proteína que se acoplam aos receptores das células CD4. Essa proteína, ela, portanto, foi sintetizada, digamos assim, ela não foi retirada do vírus, ela foi sintetizada fora do vírus. E houve um estudo de fase 1, que recrutou 48 pessoas, 48 indivíduos que não são pessoas que convivem com HIV, são pessoas que não têm HIV,
Esses 48 indivíduos foram recrutados aqui em Washington, D.C., porque essa pesquisa faz parte do NIH, e foram recrutados também no estado de Washington, então aqui na costa leste e na costa oeste. Essas pessoas foram receber, é um ensaio randomizado, um ensaio clínico randomizado, então você tem um grupo placebo, você tem o grupo que recebeu de fato a vacina foi dada em 2 doses, espaçadas em 2 meses, e o que se observou nesse estudo de fase 1, de novo, esse não é um estudo de fase 3, como o mosaico, é um estudo de fase 1, nesse estudo de fase 1, o que se observou foi que em 97% dos participantes foi possível gerar as células progenitoras, as células B progenitoras desses anticorpos de amplo espectro, desses anticorpos amplos. O que agora está sendo desenvolvido? Então, dado o sucesso desse estudo em fase 1, de ter conseguido o primeiro passo, porque antes de você produzir os anticorpos, você precisa das células progenitoras. Então, como isso foi possível, como isso foi alcançado nesse ensaio de fase 1, as plataformas de RNA mensageiro agora, principalmente a plataforma da Moderna, porque a Moderna já se juntou a esses diversos grupos de pesquisadores que desenvolveram esse ensaio fase 1, o que agora vai se tentar fazer é o seguinte: pegar a plataforma de RNA mensageiro, em vez de usar a proteína sintetizada em laboratório, usar o código genético exatamente dessas porções da proteína que se ligam aos receptores das CD4, colocar isso numa plataforma de RNA mensageiro e conduzir exatamente o mesmo tipo de estudo para ver se, por meio da plataforma de RNA mensageiro, você consegue gerar mais células progenitoras do que você gerou com a confecção da proteína. Em conseguindo fazer isso, aí vai se avançando, porque a ideia é, nesses vários estágios, você primeiro gera a célula progenitora. Gerou a célula progenitora, ela está primed, ela foi preparada, ótimo. Agora você precisa boost, você precisa impulsionar essa célula para que ela de fato produza aquele anticorpo, que é o anticorpo que você quer no final do dia, né? No final das contas. Então, daí em diante, vão ter vários outros estágios até que se chegue no desenvolvimento do anticorpo de amplo espectro, capaz de justamente neutralizar esses pedaços da proteína de superfície do HIV que não mudam tanto. E, portanto, essa é uma vacina que, se a gente conseguir chegar nela, ela de fato será uma vacina global. As tecnologias que nós temos hoje, principalmente tendo ocorrido a pandemia de Covid, então isso é para a gente ter uma noção de que quando a gente passa por esses momentos assim de grandes tragédias, como a gente está vivendo, esses também são momentos de muitos avanços na ciência. E esses avanços na ciência, eles são incorporados de maneiras distintas. Então, no caso das vacinas para Covid, elas estão sendo usadas para Covid, mas aquela plataforma, ela serve a outros propósitos. E agora, essas plataformas de RNA mensageiro estão sendo investigadas justamente nessa confecção de uma vacina global para o HIV, o que é um espetáculo, porque não tivéssemos, de alguma forma, tido o experimento em humanos dessas vacinas de RNA mensageiro, talvez nós não tivéssemos dado tantos saltos quanto nós demos em termos da utilização dessas vacinas para outro patógeno, no caso, para o HIV.